Sejam muito bem-vindos ao InsightCast, o episódio onde nós buscamos respostas e por isso trazemos perguntas. E hoje estamos aqui com uma convidada mais que especial, Marcela Trópia. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Marcela, que é vereadora de Belo Horizonte, apaixonada pela cidade, segundo ela. Marcela também que é pós-graduada, em liderança também, que nós achamos muito interessante. Então, acho que hoje a gente tem tudo para ter um ótimo bate-papo aí. Tem política, tem liderança, tem muitos assuntos para a gente aprofundar. Então, puxa a vinheta aí, Lucão. Aí tá rolando a música. É. E aí eu vou voltar, eu vou puxar um gancho e vou jogar pra você. A gente vai começar te perguntando um pouco sobre... Eu já vi esse roteiro, tá tranquilo. Bora lá. Então vamos lá, muito feliz de estar começando mais uma temporada. Talvez esse não seja o primeiro episódio, mas acho que é válido lembrar que essa é a primeira entrevista aqui da Insight, então tá sendo um momento muito especial. E antes de mais nada, eu acho que é bacana a gente conhecer um pouco mais da pessoa que a gente tá aqui. Eu conheci a Marcela de uma maneira inusitada, fui chamado para participar de um projeto de liderança e foi um projeto que me impactou muito, foi muito legal. Então foi um projeto intenso com outros jovens com perfil de liderança, para a gente buscar entender o conceito de liderança e como é que a gente pode aplicar, e acabei descobrindo que a Marcela é fera nesse assunto, então por isso a gente vai trazer ela aqui para conversar um pouco sobre isso. Então, Marcela, seja muito bem-vinda, é um prazer estar aqui com você. E acho que você pode começar contando um pouco de você. Quem que é Marcela Trópia, para quem não te conhece ainda? Gente, primeiramente vou começar aqui com o protocolo de todos os políticos. Agradecer, viu, Léo, por ter me convidado. Que responsa, hein, ser a primeira entrevistada do programa de vocês. Já tô acompanhando, tô vendo que vocês estão com sangue no olho aí para poder fazer esse projeto rodar. E fico muito feliz de ver que um papo que a gente teve lá na mentoria tem se tornado realidade. E esse é o principal aspecto da liderança, né? Muito antes de querer liderar os outros, a gente tem que se autoliderar. E o protagonismo, para mim, é o primeiro valor. E podemos falar sobre os outros aqui, mas é o primeiro valor que um líder tem que ter para ele conseguir mobilizar e inspirar as pessoas. Mas quem é Marcela Trópia, né? Acho que vou resumir. Uma Belo Horizontina, apaixonada por BH, como vocês falaram. Hoje vereadora, a vereadora mulher mais jovem eleita da história da cidade. E que tem a paixão aí também pela educação e por tornar Belo Horizonte uma cidade mais livre, em que a gente não precise ter que mudar para São Paulo, ter que mudar para fora do país para poder fazer os nossos sonhos se tornarem realidade. Esse é o propósito que me guia, que eu acredito. E acho que a pós-graduação, os títulos, isso aí tá no currículo, a gente não precisa falar disso hoje. Acho que o que importa são os aprendizados, os tropeços ao longo da jornada. E se eu puder compartilhar com vocês um pouquinho do que eu aprendi, porque sou um pouquinho mais velha, mas ainda sou jovem, vai ser muito bacana, gente. Obrigada pelo convite. Legal demais. Eu acho que a gente pode começar tentando entender de onde que veio o seu perfil de liderança, quando é que você começou a sentir que você tem esse tipo de perfil, quero entender por onde você passou, que te ajudou a florescer mais ainda esse perfil que você tem. E como você foi se conhecendo dentro desse perfil? Eu acho que até complementar um pouco a isso que o Léo trouxe, eu queria entender a parte dos valores também. Achei muito interessante você tocar na questão do protagonismo. Como é que você conseguiu enxergar os valores que você tinha de liderança e como que eles foram florescendo assim no meio da sua jornada? Legal. Primeiro eu quero já quebrar o primeiro tabu aqui, que liderança não é uma coisa que pra mim é natural, que é inata. Legal. Claro que vai ter algumas pessoas vão nascer com algumas habilidades que facilitam o desenvolvimento da liderança. E aí eu vou dizer algumas de quando eu era pequenininha. Marcelinha de 5, 7 anos, minha mãe, se ouvir esse podcast, vai lembrar de várias histórias hilárias. Mas eu tinha facilidade para falar em público. Com um pouquinho mais velho, eu já era a pessoa que puxava a responsabilidade para organizar o trabalho em grupo. Talvez por ser filha de professor, era muito natural para mim ser responsável com as minhas rotinas. Minha mãe me criou com muita disciplina, talvez até demais, mas hoje eu agradeço demais o tanto que eu sou disciplinada, porque eu acho que é mais fácil de voltar atrás do que ter que adquirir determinadas habilidades depois de mais velho, né? Então, primeiro, gente, liderança, ninguém nasce líder.
Para mim, você pode nascer com algumas habilidades e o ambiente que você tá te ajuda a desenvolver essa liderança. E hoje eu ainda estou em desenvolvimento, porque o meu trabalho me testa a todos os momentos. E às vezes eu chego em casa e falo assim, gente, não é possível que eu tivesse tanto de voto, porque eu tenho a sensação que eu não tô sabendo nada do que eu tô fazendo. E sempre com aquela exigência de que eu preciso aprender mais. Acabei de voltar de um curso que também teve o tema de liderança. Então, quando a gente acha que já estudou de tudo, a vida vem, te traz a situação e você precisa aprender mais alguma novidade. Então, a liderança, pra mim, começou com esse perfil de tranquilidade para falar, né? Eu era muito extrovertida, essa coisa de líder de turma, representar os meus colegas ali dentro do ambiente escolar. Mas, de fato, talvez a minha primeira experiência foi o Grêmio Estudantil, no Magnum, né? Que eu comecei a realmente ser representante de alunos, de interesses, né? De conversar com o professor. Pô, essa prova não foi legal, o professor cobrou uma matéria que você não deu, enfim. E também de liderar projetos, porque o nosso Grêmio era um Grêmio muito prestador de serviço. Num colégio particular, dificilmente a gente tem aqueles embates políticos, né? Então, a gente era um Grêmio que queria um campeonato de recreio feminino, um campeonato de recreio masculino. Aí a gente fazia festival de sorvete, festival de cinema. Então, eu também aprendi a liderar, porque para essas coisas saírem do papel, tinha que dividir tarefa. Alguém tinha que cobrar. Na hora que estava executado, tinha que ver se estava executado direito. E aí eu me vi muito mais nessa posição de gestora no primeiro momento do que de líder inspiradora, carismática, que fala e todo mundo segue. E isso eu tive que ir aprendendo à medida em que eu fui me envolvendo com política, né? E que continuo aprendendo todo dia. Tem vezes que o discurso tá errado, o carisma falha, né? Enfim. Mas acho que talvez a primeira experiência foi isso. O Grêmio foi um ambiente para eu desenvolver essas habilidades. E depois o engajamento político. Eu entrei para um partido político muito cedo, e aí, de novo, com essa coisa do trabalho, né? Eu acho que o trabalho é a grande marca da minha história, que foi o que foi me levando para ter experiência de liderança. E o que eu conseguia com o trabalho anterior me dava credibilidade para conseguir um próximo, gerava confiança, gerava credibilidade. Esse ciclo que a gente até estudou no programa de liderança, esse ciclo virtuoso foi me abrindo várias portas. Mas respondendo a pergunta, talvez o Grêmio tenha sido o primeiro espaço, depois o ambiente político, depois a Fundação João Pinheiro, em que eu entrei para o governo, tive que lidar com diferentes gerações, pessoas com mindsets diferentes, e aí um outro desafio de liderança, né? Muito fácil liderar quando todo mundo tem muito propósito, todo mundo é apaixonado, né? Todo mundo tá ganhando bem, então assim, aí você começa a ver diferença de renda, como que impacta também no engajamento das pessoas com determinados projetos. E aí, no ambiente político maior, que talvez seja hoje a Câmara, a gente começa a ver como que interesses se cruzam, e aí vem articulação, e aí vem projetos pessoais, projetos coletivos, a agenda política que pauta o debate. Então, às vezes, você está sendo um baita líder no momento errado. E aí você vai ampliando sua visão de variáveis, né? E acho que meu trabalho, o que eu gosto de fazer, sempre vai envolver algum tipo de liderança. E, por último, que eu acho que é o que me catapultou, você me perguntou, né, no início, o que floresceu, eu acho que foi a Fundação Estudar. Eu já tinha esse espírito de liderança desde pequena, essa coisa Marcelinha mandona. Apresentar trabalho, gestora de grupo e tal. Mas quando eu entrei na Fundação Estudar, e aí talvez por isso eu fui selecionada, na época era até o Mitrô que fazia a seleção dos programas, parte, né, do programa de liderança era ele que conduzia. E aí talvez por isso eu tenha sido selecionada, mas quando eu entrei na Fundação eu olhei e falei assim, nó, então é isso aqui que eu tenho aqui dentro de mim, legal. Deixa eu só fazer um adendo. Vai, manda ver. Durante o projeto, falou pra caramba da Fundação Estudar. Eu vi que era alguma coisa muito top, que iam pessoas muito incríveis juntar para estudar, para crescer. Mas você nunca contou pra mim, obviamente nem pra quem tá escutando a gente, o que é a Fundação Estudar em si. Legal. O que você fazia lá, qual foi a sua trajetória lá dentro. Legal, pra quem vê de fora costuma ser abstrato mesmo, porque falar de rede é muito abstrato, né? O que é uma rede? Enfim, a fundação ela nasce com o primeiro objetivo de organizar todas as pessoas que recebiam bolsa do Jorge Paulo, do Beto e do Marcel. Eles ajudavam muita gente a estudar fora e eles não gerenciavam isso, e aí nasceu a necessidade de ter uma fundação para cuidar do acompanhamento. Acabou a bolsa, não acabou, o pessoal prestou contas e tal. Isso foi crescendo, isso nasceu há mais de 20 anos atrás, a fundação fez 25 anos já.
O primeiro bolsista, acho que é até curioso falar, até pelo seu público, foi o Marcos Brito, da Ambev. Caraca. Então... Carlos Brito, perdão. Carlos Brito, da Ambev, que hoje está lá nos Estados Unidos, que foi responsável pela compra da Budweiser, enfim. Sim. Ele foi o primeiro bolsista que o Jorge Paulo bancou para ir para fora. Isso há muitos anos atrás, para fazer o MBA dele. E aí a fundação cresceu e aí esse programa de liderança ganhou um nome. Antigamente você era um bolsista da Estudar, era o programa de bolsas, hoje é o programa de liderança. E a Estudar ampliou o seu leque também. Além desse grupo menor de bolsistas que vai estudar fora ou até que fica no Brasil, mas que passa a integrar essa rede, a Fundação hoje ela tem vários cursos sobre liderança, autoconhecimento, sobre carreira. O portal do Na Prática é o maior portal de informação para quem quer estudar fora do país. Hoje é a organização que mais manda brasileiro para estudar fora. Então a Fundação tem esses braços, quem está estudando fora, quem participa dos programas de maneira pontual ali, comprei o curso, fui lá, fiz o Liderança 32 Horas e faz parte dessa rede, mas o grupo de líderes, a gente realmente entra para essa rede e tem acesso à mentoria, a gente pode ser voluntário da fundação, eu já facilitei mais de 10 laboratórios, liderança, que antigamente era laboratório, hoje é o liderança, e aí foi aí que eu aprendi a metodologia que a gente usa no nosso programa no mandato. E a Estudar te proporciona uma série de conexões, né? Tem gente clonando coração na Holanda, tem gente construindo avião, tem muita gente no ITA, no MIT, tem gente em Stanford, em Harvard, então em Oxford, tem gente no mundo inteiro. E essa rede de brasileiros toda está conectada, vai para fora, mas tem que voltar para poder impactar o Brasil. Então, é o nosso grande propósito. Vai para fora, estuda o que você tem que estudar, faça o negócio, mas você tem que voltar ou prestar um serviço aqui, ainda que você more fora, mas você tem que impactar o Brasil de alguma forma. É o propósito do Jorge Paulo, porque é o que ele faz, né? Apesar dele estar fora, ele está muito aqui. Então eu entrei para essa rede, brinco que eu fui a cota do setor público, porque era um mundo de gente empreendedor, galera da tecnologia, né? O primeiro desbloqueio do iPhone é de um cara que está na minha turma, que é fundador que ele fundou a Stone, né? Que é um método de pagamento, tá lá em Stanford, foi para Stanford, hoje já formou, enfim. Então, estão tocando uma outra empresa agora também por lá, na Califórnia. Mas então é uma galera que é muito fera e essas conexões são muito poderosas. Você pode achar um sócio, você vai baixar uma referência, um contato numa empresa que você precisa. O famoso network. Network pesado, só que é mais do que isso, porque o processo seletivo para entrar nessa rede, na minha época, foram mais de 80 mil pessoas inscritas. E aí a corte foi para 28. Então, é um grupo que é muito pequeno. Muito selecionado, né? Muito selecionado. E como todo mundo passou por esse processo, cria-se um ambiente de confiança imediato. Porque todo mundo sabe o perrengue que foi para chegar ali. Então, algum bolsista que eu não conheço, falou que é da Estudar, tá vindo para BH, precisa de um teto, ele vai ficar na minha casa. Que é esse, e eu já fiz isso. Eu fui pra Oxford, eu conheci a pessoa que me hospedou quando eu cheguei em Londres. E aí, Vitor, prazer e tal, não, obrigada, que você me deixou ficar na sua casa. Porque é isso, é o grau da rede. Então, é uma rede muito poderosa. E aí você começa a perceber que as pessoas boas estão meio que interligadas. Ou passaram pela Estudar, ou conhece alguém. E aí a gente vê que, de fato, o grupo que tá mudando o Brasil cabe aqui na Serraria Souza Pinto, entendeu? Assim, que realmente é um número pequeno, mas que está causando muito impacto. Sim. E aí a Estudar cresceu para esses outros cursos porque percebeu que a cultura não precisava ficar restrita a esse grupo. Claro que não dá para dar bolsa, dinheiro para todo mundo, mas dá para levar o conhecimento, dá para levar a cultura. E hoje o nosso programa de liderança do mandato cumpre uma dessas funções, que é democratizar esse acesso para mais jovens aqui de Belo Horizonte. A fundação por muito tempo ficou num eixo Rio-São Paulo, e democratizar esse acesso para mais pessoas conseguirem daqui de BH conhecerem a fundação, virem a ser bolsistas, ou se passou da idade, não quer fazer curso e tal, não tá nessa pegada de estudar fora, pelo menos tem contato com a cultura, que para mim mudou minha vida. Então, sou fruto hoje muito do que eu vivi ali na Fundação Estudar. Legal. Bacana demais. Você comentou dessa possibilidade de ir para Oxford. Como é que isso te agregou tanto como liderança, tanto como a questão política? Queria saber, nessa viagem para Oxford, o que te agregou? Qual foi o principal ensinamento e
e tudo que você aprendeu nessa viagem. A viagem para Oxford foi um módulo da minha pós. Eu Sim. estava fazendo pós ali no CLP, no Centro de Liderança Pública, e tinha uma parte de gestão pública e uma parte de liderança. Legal de Oxford é que é uma escola de políticas públicas que eles criaram, é um dos prédios mais novos lá na universidade, que tem a idade do Brasil, então assim, 500 anos de universidade, o prédio mais novo, é o de políticas públicas. E acho que, de forma geral, as experiências internacionais são muito legais, primeiro, pra gente quebrar essa coisa provinciana de Belo Horizonte, que é muito aconchegante em certo ponto, mas que impede a gente de crescer. As pessoas não conhecem Belo Horizonte, as pessoas não sabem onde está no mapa, as pessoas não vêm pra cá fazer turismo, as empresas daqui muitas vezes não explodem porque estão aqui, porque só fazem negócio com gente daqui. A cidade não cresce porque está muito focada em micro problemas e não olha para o mundo, não tem referência, não tem benchmarking. Então, acho que foi muito legal ter ido para lá nesse ponto, no ponto da gestão pública. A questão de liderança é um conteúdo que já está muito difundido aqui no Brasil, não acho que a gente fica atrás em nada, mas, de fato, o que muda é que lá, se você quer exercer a liderança, o cenário é muito mais propício para abrir um negócio, para você, né, pivotar um projeto, do que aqui no Brasil, que vai todo mundo, a turma do deixa disso, né? Sim. Ah, sempre foi assim. Ah, mas sempre funcionou desse jeito. Nossa, mas você quer mudar sozinha? Não, mas você é tão nova, tá preocupando com isso por quê? São frases que a gente escuta, Lá é né? totalmente contrário, né? Lá você vai ter um ambiente muito mais, né, tecnológico, empreendedor, enfim. Mas os problemas de setor público são bem parecidos. Eles têm dificuldade de lidar com o sistema público de saúde, é um desafio. A população está envelhecendo, eles vão ter uma dificuldade. Claro que o modelo de previdência não é o mesmo, mas a pirâmide está invertendo e aí você tem menos gente botando dinheiro para dentro do setor público, prestação de serviço muda, enfim. Então, assim, acho que é bom pra gente perder a síndrome do vira-lata e é muito bom para ter benchmark, para ter referência também, que a gente volta com ideias muito mais legais. Então, foi essa a experiência lá em Oxford, basicamente. Legal demais. E aí você falou sobre estudar, sobre todo esse processo, e você diria que por que a gente tem que ser líder? Por que a gente tem que estudar sobre isso, desenvolver esse perfil? Legal. Tem um conteúdo do curso, inclusive, a gente trata os 7 valores, né? Eu vou falar todos aqui, depois se vocês quiserem entrar em algum a gente toca. Mas é o protagonismo, a execução, a gente tem conhecimento aplicado, a gente tem o sonho grande, integridade, legado e gente boa. E aí dentro desses valores, quando a gente fala de legado, tem uma pesquisa que foi feita com pessoas em estado terminal ali e tal, mais velhas e tudo, e que não vou saber os detalhes do estudo agora, mas que eu lembro do conteúdo, mas que perguntavam para essas pessoas o que eles se arrependiam de ter feito. Basicamente eram sonhos que eles podiam ter arriscado mais, coisas que eles queriam ter feito, negócios que eles não empregos que eles não trocaram, enfim, coisas que eles se arrependiam não de ter errado, mas de não ter feito. E aí eu te pergunto, né? Você me perguntou, eu te pergunto de volta. Por que não? Por que ser líder? Eu te pergunto por que não, assim, porque o nosso tempo aqui tá dado. Todo mundo aqui um dia vai embora. Você quer passar vivendo a sua vida de um jeito mediano, medíocre, pensando só no próximo final de semana, nas próximas férias que você vai ter, ou você quer aproveitar todo o seu potencial para você terminar a sua vida lá com uns 80, 90, 100, 110, que seja, falando assim, cara, Vivi. que vida doida que foi, hein? Nossa, aproveitei demais, fiz tudo que eu tinha vontade, abri os negócios que eu queria, quebrei, abri de novo, tive performance, casei, deu errado, criei uns meninos joia pro mundo. Então, assim, acho que cada um vai ter seus sonhos, né? Mas acho que se deu vontade de fazer, que não seja por falta de liderança que você não consiga. Pode ser por falta de qualquer outra coisa, mas que não seja por falta de liderança, porque pra mim, liderança no fim do dia não é essa roupa que você veste, você acorda e fala assim, hoje eu vou ser líder. Vou colocar esse blazer aqui que eu vou ser líder. Pra mim é um estado de espírito, é mindset. Você olha pra uma determinada situação e a reação que você vai ter, você escolhe, você mais um ou você líder. E aí a gente tem a lógica do mindset do locus interno e do locus externo de controle. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Isso está no livro
mindset também que dei para alguns do programa de liderança, falei para alguns. Olha lá, não ganhei. Não pediu, não ganhou, tá vendo? Segunda temporada. Acabei de entregar aqui. A gente tem uma campanha aqui, a Manuela detesta isso porque tá quebrando o orçamento do podcast. Mentira. Mas em todo episódio a gente faz uma campanha que na foto desse podcast lá no nosso Instagram, Sortear o livro. um comentário com o melhor insight, a gente vai sortear esse livro Mindset, autografado por todos nós. Muito bom, hein? Exatamente. Eu ajudo, pago a metade aí. pra Ah, não então quebrar fechou. Esse vai ser o budget. primeiro livro, então, que em cada episódio a gente prometeu a Manuela barrou. Mentira, Falou eu que cuido do não. dinheiro aqui no podcast, vou barrar, o orçamento tá Não, isso fechado. nós vamos fazer. Mas basicamente, o que o locus interno e o locus externo falam, né, no mindset? Vamos supor, você teve uma situação que você atrasou para uma reunião, chegou atrasado, aconteceu com todo mundo, vai acontecer com vocês. E aí, quando você chega na reunião, ao invés de você falar, a pessoa que tem o locus interno, vamos lá, a pessoa que tem o locus interno, ela falaria assim: nossa, gente, eu atrasei, desculpa, eu podia ter acordado mais cedo, realmente me desorganizei, sei que o trânsito de segunda é péssimo, mas vamos lá, vamos começar a reunião. E aí a outra pessoa que tem o locus externo de controle vai chegar e falar assim: nossa, o trânsito tava um caos, vocês não acreditam, gente, meu despertador não tocou, não consegui, acabei atrasando, desculpa. Terceiriza a responsabilidade. Terceiriza. E aí o que é a lógica por trás do locus interno de controle? É que a gente não vai controlar tudo que acontece na nossa vida. Não mesmo. E aí isso foi difícil pra mim. Nossa, eu apanhei demais na vida tentando achar que eu controlava alguma coisa. Mas você tem controle sobre a sua reação em relação àquela situação. E mais, você tem 100% de controle sobre a responsabilidade que você vai ter daquilo ali. Então, ao invés de dizer que o trânsito estava muito ruim, assume, nem que você não fale pra pessoas, mas assume pra você mesmo que você pôs o despertador no mesmo horário de todos os dias, sabendo que essa reunião era 15 minutos mais cedo, era meia hora, você achou que ia dar tempo, você confiou demais que você ia arrumar mais rápido, né? Você não contou com o trânsito. Então, o controle e a responsabilidade de tomar uma decisão diferente em relação àquilo ali é sua. E isso é uma das partes da cultura que a gente trabalha, e é muito melhor viver assim. Porque se tá na sua mão resolver, metade do problema você corta, né? Já que você não controla uma parte, pelo menos a parte de resolver você controla. E pra mim, por que não ser líder? Né? Acho que te devolvo aí a pergunta. Você vê a filosofia dos terços, que eu falei em alguns episódios aqui, ela é muito maior do que a gente parece saber. E eu acredito muito nisso. E quando a gente fala de liderança, eu tenho uma leve sensação, me confirma isso, de que as pessoas, quando falam, essa pessoa que tem perfil de liderança, as pessoas julgam e imaginam que essa pessoa vai ser gerente, vai ser CEO, vai ser presidente. É uma pessoa que estaria numa posição ali estratégica, general, o que for. E quando a gente joga para essa outra escala de que, na verdade, na nossa vida nós temos que ser líderes da nossa própria vida, eu trago muito essa questão da responsabilidade que a gente tem em cima do nosso terço. Porque tudo bem que existe o terço de responsabilidade do universo, do outro em cima da gente, mas em cima do nosso, nós somos responsáveis. Com certeza. O que está no nosso terço, eu acho que ser líder é assumir a rédea desse terço e você querer direcionar tudo aquilo que remete ao seu terço de responsabilidade. Então, eu acho que ser líder da sua própria vida, e acho que esse é um bom título do episódio, por que ser líder da sua própria vida? Tá aí. Porque acho que ser líder é justamente entender qual que é a sua responsabilidade em cima da sua vida. Quais resultados dependem única e exclusivamente das suas atitudes. O que você tem que fazer, como você deve se pôr. Então, acho que as pessoas têm a impressão de que ser líder está relacionada, por exemplo, uma função profissional dessa pessoa, mas acho que é muito maior do que isso. E acho que a gente tem que levar isso pra frente. Ser líder não é ser gerente. E foi uma coisa que eu tive que aprender também, tá? Eu lembro exatamente, vou citar ela aqui, você conheceu a Carla Couto, essa história eu também contei lá no programa, que ela me ensinou a diferença entre ser líder e ser chefe. E além disso, existem vários outros conceitos, porque existe aquele que é líder e que é chefe e que tem autoridade. Existe a pessoa que é chefe, não tem liderança e não tem autoridade. É só uma função esvaziada, ninguém respeita, né? Existe a pessoa que é líder e tem autoridade e não é chefe. Em geral, às vezes é um funcionário, né, que tá ali no meio da escala, não é nem CEO, mas também não é ponta, mas que a opinião dele importa. As pessoas escutam o que ele fala, ele tem influência, ele mobiliza.
E assim, todo mundo aqui deve estar identificando alguém nesses perfis que eu falei. E o melhor dos mundos é quando a gente é chefe, a gente consegue ter autoridade e aí a gente honra toda essa posição e essa autoridade tendo liderança. Então é importante desmistificar também, e acho que é legal olhar ao nosso redor. Quem que eu conheço? Nossa, essa pessoa até tem o cargo de chefia ou de autoridade. No meu caso, eu tenho cargo de autoridade, não necessariamente eu sou chefe da minha equipe, porque eu tenho uma chefe de gabinete, lá é bem dividido, né? Mas, às vezes, a pessoa tem o cargo de autoridade, mas ela... Nossa, mas ele não tem perfil de liderança. Ele tem perfil de gestor. Tá, mas esse gestor, em algum momento, ele vai ter que exercer um perfil de liderança ali. Então, assim, a liderança, pra mim, ela tá muito mais atrelada à tomada de decisão e ao grau de influência que você consegue ter sobre as pessoas do que a uma autoridade formal ou a um cargo de chefia, um título, um PIN que você tem a mais. Uma mesa. E é possível exercer a liderança sem ter autoridade e sem ser chefe, CEO, etc., sem ter um cargo. Porque Eu acho que uma coisa leva a outra, né? Pode ser, mas Começando acho pela que... liderança, você vai gerando autoridade. Pode ser. Então, acho que... E aí são dois tipos de autoridade, né? Essa autoridade que você falou talvez seja a credibilidade, que hoje a gente fala, vou gerar autoridade, eu sou autoridade no assunto, eu tenho credibilidade para falar no assunto, eu sou autoridade. A outra autoridade que eu tava mencionando era de hierárquica mesmo, né? De você ter na posição... Eu sou uma autoridade porque eu tenho hoje uma posição na hierarquia de ser vereadora, de estar vereadora. Mas eu poderia estar vereadora tendo esse cargo de autoridade hierárquico sem ter qualquer tipo de liderança esvaziada, né? Aquela liderança esvaziada. Então, acho que é importante a gente refletir sobre esses conceitos, porque pra mim são 3 bolinhas, sabe? Que às vezes a gente tem que equilibrar. Tem momento que vai ter que ser um pouco mais chefe, talvez vai ter que ser mais focado em processo, mais entrega e tal. Vai ter momento que vai ter que ser mais líder, mais inspirador, vai ter que tomar mais decisão, vai ter que ficar mais sozinho. A liderança, ela é solitária, isso é fato. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Liderança no Fio da Navalha, que fala sobre a solidão da liderança, que líder parece muito essa coisa do político, amigo de todo mundo, mas que no fim do dia, você tomou a decisão, você vai ter que dormir com ela, a responsabilidade é sua, e o dia que você entende isso, você lida até melhor com essa solidão. E por fim, perdi aqui o fio da meada, mas vamos seguindo. Que a liderança está muito atrelada à tomada de decisão. E que, pra mim, essa autoridade, essa chefia, elas vão se equilibrando, né? Então, em algum momento, eu já tive liderança, já tive autoridade sem ser chefe. No gabinete do Da Cunha, eu não era chefe de ninguém, eu não dava ordem pra ninguém. Mas eu tinha uma certa autoridade ali que o Da Cunha me escutava, o chefe de gabinete, o Titi, me escutava. Eu era uma liderança natural, porque eu vi um problema quicando, eu pegava pra resolver, que já tinha um mindset na época, isso foi 2019, mas eu não tinha cargo nenhum. Eu era par de todo mundo que estava ali. Então, a gente vai tendo diferentes posições na vida. Acho que é engraçado isso, né? Inclusive na própria família. Em alguns momentos você vai ter que atuar como líder ali da sua casa. Seus pais não estão escutando, a viagem tá dando errado, os planos, entendeu? Às vezes você vai ter que ser o chefe, que eu sei que organizou a planilha, porque tá uma bagunça, eu sei que fez a programação, né, da festa, de formatura, da sua turma. E em outros momentos você vai ser a liderança, entendeu? Pessoal, vamos lá, vamos animar, não sei o quê, vamos ajudar, é a campanha solidária do fim do ano, enfim. A gente brinca, né, muito com esses papéis. Marcela, achei legal demais essas 3 bolinhas que você trouxe. Eu entendi de uma maneira muito legal que eu não via. Mas eu queria até um conselho seu para quem tá nos ouvindo agora. Uma pessoa que ela é chefe, ela tem autoridade, mas ela ainda peca na questão da liderança. Qual o caminho feliz assim para ela seguir para melhorar a questão da liderança dela? Legal, como que a gente pode colocar? Acho que a liderança, ela tem várias faces, né? Eu acho que primeiro a pessoa precisa olhar pra dentro pra entender no que ela falha. Porque pra mim nada é um problema completo. Eu acho que ela não teria autoridade e um cargo de chefia sem ter algum aspecto de liderança. Então é importante observar qual que é a dificuldade, quando que você sente que você falha. É na hora de passar a diretriz para as pessoas que você lidera? É na hora de falar? Você está sendo grosseiro, está sendo ríspido, as pessoas se sentem chateadas, magoadas com o jeito que você fala? A dificuldade é na hora de dividir tarefa?
Porque isso eu observei no programa de liderança. Todos ali tinham alguma coisa de líder. Ou era o brilho no olho, ou eram as conquistas até aqui de trabalho duro, ou era dificuldade de relacionamento, ou era dificuldade de organização. Então, assim, tinha gente que conseguia entregar, mas num custo pessoal duríssimo, porque não tinha tempo pra mais nada, entendeu? Só estudava, fazia estágio, tava super atolado, sentindo falta de ter uma rotina. E aí você fala assim, pô, será que eu posso me permitir trabalhar um pouco menos pra ser mais equilibrado? E aí, o que eu faço a solução? Falei, você já tentou usar o Google Agenda pra organizar suas tarefas da semana? Porque você é disciplinada. Você quer fazer o que você precisa fazer. Você não tem problema com procrastinação. Se você botar o horário aqui de 1 hora pra fazer, você vai sentar e vai fazer? Pô, claro que vou. O problema é que as coisas ficam na minha cabeça, eu não consigo dormir, porque eu não quero esquecer. Falei, pô, então põe no Google Agenda, vamos experimentar? E deu super certo. Então, assim, não tem muito uma fórmula. Vai ter que olhar pra dentro, vai ter que entender o que falta. E aí buscar, né, os métodos. Tem muita coisa na internet disponível. Os cursos da Fundação são sensacionais e num preço bem acessível. Para os que têm 16 a 25 anos, pode participar do programa de liderança, que é gratuito. Mas tem muito conteúdo disponível para você mitigar esse problema. Então, pô, disciplina para mim não é um problema. Falar em público para mim não é um problema. Ter essa coisa da gestão, de divisão de tarefas, né, de organização, para mim não é um problema. Mas na parte de soft skills eu preciso melhorar. Vocês estão vendo pelo meu tom de voz aqui que se eu pegar um dia que eu peguei um trânsito que, sei lá, minha Havaiana arrebentou, o tom de voz fica grosseiro, fica brava demais, né? Então, assim, eu tenho que tomar um cuidado, tenho que desenvolver soft skills, né? E poder ser mais flexível às vezes. E aí, acho que ter essa autocrítica é importante pra eu saber o que vai melhorar. Porque não adianta eu fazer mais. É claro que eu vou aprender mais alguma coisa se eu fizer mais cursos de gestão. Mas na posição que eu tô hoje, gestão não é a principal habilidade que eu uso. Eu tenho uma chefe de gabinete para isso. E o que eu sinto que eu preciso desenvolver, que é o que eu mais estou precisando usar, é soft skills. Então, aí, pô, vou estudar, vou ler sobre isso. Vou ler sobre formas de persuasão, de articulação. Vou ler aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, assim... 3 livros sorteados nesse episódio, é isso mesmo? A cara da Manuela de E aí eu vou buscar, buscar esses conteúdos, entendeu? Mas, pô, você fala, cara, eu tô mandando super bem, mas não sei. Na hora que eu vou avaliar a minha equipe, eu me bagunço todo, eu não consigo mexer nesse Excel, e aí eu não consigo avaliar, eu não sei dar feedback. Tem dificuldade, porque eu sou tão bonzinha, às vezes que eu não consigo dar feedback duro pras pessoas, alguma coisa que não foi tão bom. Aí vai estudar sobre isso. Então, acho que a dica que eu dou é essa, olha pra si, porque a resposta vai estar lá. E depois corre atrás do conteúdo, busca especialista, joga no Google, no YouTube, que com certeza vai ter um conteúdo legal. Escuta o podcast. Eu achei bacana que você falou em outra resposta sua sobre a solidão de ser líder. Eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar, e a gente até tinha colocado aqui como uma pergunta, que eu não sei se as pessoas sabem se existe algum malefício de ser líder, se existe qual o lado assim obscuro, sabe? Qual o preço? Assim, qual é o preço dessa liderança, o que acontece que não é bom, assim. Eu acho que primeiro é peculiar essa pergunta vir de uma mulher, né? Que eu acho que a gente tá sempre tomando decisões pensando o que a gente perde ou o que a gente não perde, porque em geral os desafios pra nós, né? Minha carreira é a maternidade, é o meu namoro, é meu estudo, entendeu? É sempre tentando equilibrar, né? Os pratinhos que muitas vezes... E aí, gente, com todo respeito, tá? Vocês não têm culpa, não. Mas é porque são perguntas que muitas vezes os homens não se fazem, né? Nossa, quando que eu quero ser pai? Inclusive no roteiro foi ela que fez. Quando que eu quero ser pai? Ninguém se pergunta isso, mas nós mulheres nos perguntamos. Assim, depois que eu formar, vou fazer uma pós e tal, não, porque eu tenho janela, né, de fertilidade. Eu vou dar foco na carreira, exato, na família. Então é muito peculiar essa pergunta ter vindo de uma mulher, porque primeiro porque a gente é mais insegura. A formação que a gente dá para as nossas meninas é de serem muito estudiosas, muito disciplinadas. As mulheres no Brasil se graduam mais. Em algum momento do mercado de trabalho isso se perde e elas ocupam menos posições de liderança, ainda que elas tenham mais qualificações técnicas, né? Esse é um dado interessante. E aí, fiz essa introdução por quê? Porque existe, sim, um custo da liderança que muitas vezes as mulheres não estão dispostas a passar. Né? O custo de ter uma carreira política é não ter privacidade. Qualquer lugar que eu sair, ou boa parte dos lugares que eu sair em Belo Horizonte, talvez alguém me reconheça. E o outro custo é ter que estar sempre nas redes sociais. Tem dia que eu tô num dia ruim, que meu cabelo não tá bom,
que eu tô sem voz, que eu tô de saco cheio, que eu não quero responder comentário, que eu não quero ser gentil com as pessoas na internet, porque as pessoas são agressivas na internet. E eu não posso não ser gentil, né? Ou não ser educada, séria e tal. Então, mas eu tenho que estar lá, no dia bom e no dia ruim. Sim. Então, acho que o curso da liderança... Tá lá os soft skills, né? Que você tinha comentado. E até pra outras coisas. Acho que na internet é mais fácil que a tela... Ninguém vê sua cara, né? Quando você tá respondendo. E aí eu peço a Abner pra responder, peço a equipe pra me ajudar. Falo, gente, eu não tô num dia bom pra interagir com as pessoas na internet, me ajudem. Mas acho que o curso da liderança, de fato, ela é solitária porque no fim do dia é você que vai estar decidindo, assim. E aí eu vou falar mais um livro, não precisa sortear, mas é o Em Busca de Sentido, em que ele conta essa jornada dessa solidão da liderança, também li na minha pós, porque no fim do dia é você. Tá todo mundo ali ao seu redor esperando você tomar a decisão, e o sucesso ele costuma ser compartilhado, né? Nós vencemos, mas em geral a derrota, ela sempre tem um responsável, né? Tipo, por mais que os erros estejam em vários lugares, é o líder que assume. Porque você tem que liderar quando as coisas estão boas e quando as coisas estão ruins. E eu tô falando aqui de liderança para mais pessoas, não só de autoliderança, né? Mas tem esse custo pessoal dessa exigência, porque é muito fácil ser medíocre, né? Assim, se ninguém espera nada de você, qualquer resultado que você tem tá bom. Quando você é líder, especialmente quando você tem essa autoliderança, e na estudar a gente tem uma cultura de excelência, então tudo que você faz tem que fazer muito bem feito. Quando você falha, às vezes é difícil, né, lidar com fracasso. Isso é um custo da liderança. É a sua cara que tá a tapa. É muito fácil você pedir voto para um candidato e ele perder a eleição. Mas você já pensou em ser o candidato? E voltar pro seu trabalho no dia seguinte, depois de perder a eleição? Assim... Eu passei por isso em 2016. Eu voltei para minha faculdade no dia seguinte que eu tinha perdido a eleição. Graças a Deus, depois todas as outras eu ganhei, né? Ganhei do Mitrô, a gente elegeu da Cunha, agora ganhei também. Ganhamos com o Zema, enfim. Mas é isso, né? Você tá com a cara na frente do negócio. Vocês vão lembrar do seu nome. É aquele famoso prego que se destaca, né? Vai apanhar, vai tomar uma martelada primeiro. Acho que esse é o custo da liderança. Se você não tá disposto a ter a receber a crítica primeiro, a lidar com o fracasso primeiro, a assumir o erro, a lidar com a responsabilidade, talvez viver na mediocridade seja o melhor caminho para você, mas também não olha para quem tá tendo um baita de um sucesso, querendo ter o sucesso que ele teve, sem assumir os riscos que ele, esse líder, tá tendo, ou essa líder estão tendo também. Então, é o combo. Você pode chegar mais longe, chegar mais alto, mas também seu tombo às vezes vai ser maior, né? Acho que aí é uma escolha que as pessoas têm que fazer. Mas, de fato, a liderança ela é muito solitária. E aí eu falo isso às vezes pro time lá no gabinete, né? No fim do dia, gente, se a gente perdeu o projeto, se a gente não conseguiu aprovar do jeito que a gente queria, se o discurso não saiu como estava escrito no script, todo mundo aqui pode ter um emprego amanhã. Mas eu, no final desse mandato, quero ter minha credibilidade. Então, pra mim, isso é muito importante. Quero sair como uma pessoa respeitada, ainda que a gente cometa erros no caminho. E tem gente que vai estar nesse barco, dividindo a responsabilidade com você, falando, véi, se der problema, nós estamos juntos no fim do dia. E vai ter gente que fala, realmente, acabou o expediente, acabou o trabalho, Marcela perdeu, não foi reeleita, ou não aprovamos o projeto, minha vida segue. E nós vamos ter que conviver com os dois tipos de pessoa. Na nossa vida, né? Então acho que tem esse custo aí da liderança também, de quem você traz pra muito perto, quem você não traz, né? Mas no fim ela é solitária. No fim é o meu rosto, é o meu nome, foram as minhas propostas, minhas ideias ali, a prova, né? Então tem que estar disposto a lidar com isso. Mas pra mim vale muito a pena, porque quando dá certo, compensa todos os dias ruins que eu tive, né? Sim. E pegando essa pegada aí, aproveitando esse gancho da questão da solidão que você comentou, é possível a gente formar, por exemplo, um time com vários líderes? Ou até que ponto tem conflitos de até personalidade mesmo, quando coloca vários líderes no mesmo time, assim? Tipo, dois lobos alfa dentro de uma matilha, exatamente, nesse sentido. Aí a gente tem que voltar para os conceitos que eu trouxe aqui antes, de chefia, de autoridade, liderança e hierarquia. Não tem problema ter perfis diferentes de liderança, até porque tem liderança que vai ser mais proativa, tem liderança que vai ser melhor com pessoas,
Tem gente que vai ser líder, mas que a coisa que ele mais agrega pro time é o poder analítico, que não abre uma boca, mas tá ali no computador. Então, é como eu falei, pra mim, a liderança é um rol de habilidades, mas no fim do dia é um estilo de mindset, é um estilo de vida, é um perfil mesmo. E aí, a gente continua? Continua. É que rolou Isso aí a gente deixa preto e branco. algum e problema vida ali que na segue. esquina. Gente, o Galo ganhou sábado, não precisa comemorar até hoje. Não, então, acho que aí tem que saber diferenciar. Porque esse perfil de liderança, ele tá se manifestando rompendo com uma hierarquia que precisa ser mantida? É uma reflexão. Então, a pessoa tá ali querendo peitar o chefe numa decisão que é hierárquica. Porque acho que é importante entender no caso a caso, né? Não tem problema ter várias pessoas com perfil de liderança, porque isso é ótimo. Porque liderança não significa que você vai dar ordem para os outros. Isso aí quem faz é só o chefe. Às vezes seu perfil de liderança vai ser de receber uma tarefa que foi dada na segunda, o prazo é quarta-feira, você vai pegar, você vai sentar, você vai fazer, você vai entregar no grau de excelência, a melhor excelência que você puder. Isso é perfil de liderança. Por quê? Você reconheceu a tarefa, você teve responsabilidade, você foi organizado, você tomou ação, você não deixou para a última hora, você foi lá e fez, executou. Lembra? Protagonismo, execução, integridade. Então, às vezes o perfil de liderança vai ser não roubar, né? Não roubar, não agir de maneira antiética com seu colega. Então, o perfil de liderança não necessariamente é só dar ordem. Então, a gente tem que entender que não necessariamente ter vários líderes na equipe significa que tem várias pessoas que têm perfil para dar ordem. Tem perfil para ser chefe. É diferente. E aí, por isso que a autoridade é importante. É por isso que a hierarquia é importante. Porque a pessoa que tem perfil de liderança e está submetida numa posição mais baixa de hierarquia, ela também vai entender isso. Sim. E aí ela pode até não ser a pessoa que vai tomar a decisão, mas ela vai ver um problema na equipe, e ao invés dela falar assim, Vai isso não é problema meu não. Eu tenho meu servicinho aqui, é bater o carimbo, deu 4 horas, minha caneta cai e vou embora. Protagonista. Ele vai lá e vai falar assim, fulano, eu tô vendo um problema aqui. Eu não sei nem como resolver, mas eu acho que a gente precisava olhar pra isso e solucionar, porque isso tá atrapalhando o time. Perfil de liderança, sem necessariamente sair dando ordem nos outros, apontando o dedo. Que seria diferente de virar e falar assim, eu não vou resolver isso não, isso é problema seu. Ah, porque esse chefe, né, não resolve nada. Porque eu nunca vi, né, não escuta a gente. Pô, mas você já tentou ir lá falar, né? Você tentou resolver. Então, acho que tem que tomar cuidado com os falsos líderes aí que às vezes tem no caminho, que é o pessoal que puxa energia pra baixo, enfim. Mas tem como fazer. Tem vários tipos de perfil. Tem vários testes que podem ser feitos para você montar um time complementar. Lá no gabinete a gente fez um teste que chama Profiler, de uma empresa daqui de Minas, a Solids, que hoje já tá bombando aí no cenário nacional, mas que ela adaptou, se não me engano, o MBTI, que é um teste que é mais famoso, só que ela entendeu que era muito um perfil americanizado, e ela trouxe e adaptou o algoritmo ali da parada pro perfil de Minas e de Brasil. Sim. E aí a gente aplicou no gabinete, a gente trouxe o perfil pro analista, comunicador e tal, para poder integrar um time que se complementa. Legal. Olha, eu acho que a gente, voltando naquela questão um pouco de estereótipo, quando a gente vê, por exemplo, um time de futebol, a gente vê que o capitão ali impõe um certo tipo de liderança, a gente vê um influenciador que, querendo ou não, impõe algum tipo de perfil de liderança. Mas eu lembro de uma coisa que mais me impactou no nosso projeto, e sobre o tema de liderança, uma das coisas que eu mais gosto, é sobre os perfis de líder que existem e como é que cada pessoa acaba quase que com o seu superpoder indo para cada lado. Você pode contar um pouco pra gente sobre os perfis de liderança que tem e como é que entender o seu perfil de liderança para seguir esse padrão pode te ajudar a ser um líder melhor? Passa um PS. De qual parte do Note, curso você tá falando? Joguei pra baixo, né? Não, daquela é parte que a lembrando gente de qual conversou parte. sobre o Jordan, por exemplo, que tem um perfil de liderança inspiracional. Então, foi com você que eu conversei isso? Não foi com você que eu Eu acho conversei que isso? não foi. Note, joguei foi no por cima. podcast. Não, mas é porque tem, por exemplo, perfis de candidato, aí tem esses perfis que eu falei aqui. É porque tem vários tipos na minha cabeça, eu não tô tentando entender de qual Caraca, essa contexto tela que preta foi. vai ser muito boa também, muito bom. Porque, por exemplo, tem em eleição, você tem o líder charme, homem simples, herói
e você tem o... Como se fossem arquétipos mesmo. Isso. Entendi. Só que aí, por exemplo, no MBTI, você tem o executor, o comunicador, o analista e o planejador. E aí são diferentes perfis. Aí você tem um outro tipo de teste que você tem o que a gente fez no gabinete também, do lobo, da águia, do não sei o que. Então, eu conheço vários tipos, mas Eu acho que a gente fez Caraca. esses testes, inclusive, lá no Sebrae com a... Com certeza vocês com a fizeram. Isso é Ellen. bem terceiro ano, É bem terceiro ano. vocação profissional, entendeu? Mas vamos aproveitar essa pegada de falar sobre perfis e arquétipos de líder e como é que entender com qual tipo de arquétipo e perfil você se identifica pode te trazer melhores resultados. Não, então, Léo, você me fez essa pergunta, me vieram várias classificações, tem 1 milhão de testes disponíveis na internet, vocês conseguem fazer, tem o dos arquétipos, né, eu gosto muito de campanha, tem esse pezinho no marketing eleitoral e aí eu adoro ver campanha, ver narrativa de candidato e falar assim, esse candidato aqui tá indo pro discurso tal, pra narrativa tal. Sim. Em perfil eleitoral a gente tem o líder charme, a gente tem o herói, a gente tem o carismático. Não, o líder charme, a gente tem o herói, a gente tem o homem simples e a gente tem o problem solver, que é o tipão mais técnico ali e tal. E aí eu acho que para descobrir o seu perfil de liderança, você pode fazer um desses testes. Eu não vou ser a mais especialista aqui em todos eles. Já dão bons feedbacks. É legal para você ir se conhecendo, falar, pô, realmente, minha liderança está muito atrelada ao meu carisma. E aí não é o carisma do lado negativo do Max Weber, não, tá? Do chefe carismático e tal. É o carisma do ponto de vista que você se conecta com as pessoas por relacionamento, porque pela simpatia. Acho que você pode se perguntar, quem tá ouvindo a gente aqui, por que você segue determinados blogueiros, influencers e blogueiras? Muitas vezes Que tipo de identificação você sente com isso? Muitas vezes você não vai consumir o conteúdo desse blogueiro, você não tá interessado, né, exatamente no produto que ele te vende, porque eles estão sempre vendendo alguma coisa, mas você acha o máximo acompanhar a rotina. Você acha legal, você fala, nossa, porque ele vive na cidade que eu queria viver, porque ele faz os esportes que eu queria fazer, porque tem as roupas que eu queria usar. Isso é uma pessoa que te conquistou pelo carisma, entendeu? E ainda é menos identificação e mais essa liderança muito pelo lifestyle. Isso em campanha rola muito, assim. Entendi. Você gosta do candidato, você nem sabe direito as propostas dele, mas você acha legal acompanhar ali o dia a dia. Ou então, e aí, voltando, né, o como descobrir. Você pode fazer esses testes, mas eu acho que é legal olhar pra si. Então, eu gosto muito da metodologia do SWOT. Gente, eu tô aqui uma máquina de dicas hoje, hein? Eu gosto muito do SWOT, que você consegue ver as suas forças, análise fofa, né? Então, você vai ver as forças, você vai ver as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. E aí, nas suas forças, talvez esteja grande parte do seu perfil de liderança. Então, às vezes a pessoa que tá aí, pô, é tímida, tem maior vergonha de falar em público e tal, mas ela fala, cara, não tem que eu sou bom. O negócio que eu sou bom em organizar a lista. Sou bom, se me deixar comigo a divisão das coisas vai dar certo. Eu sou bom com dinheiro. Eu sou bom com planilha, entendeu? Eu sou bom de jogo, eu sou bom de programação. Às vezes a sua principal habilidade pode ter a ver com o seu perfil de liderança. Pô, Marcela, mas o que tem a ver eu sou bom com planilha com o meu perfil de liderança? Pode significar que você é muito organizado. E aí, por você ter facilidade de organização, você vai desenvolver ali um perfil de liderança em torno dessa coisa de processo, de ajudar as pessoas oferecendo isso. Você vai resolver os problemas da sua vida assim. Enfim, eu sou boa conversando com gente. Pô, talvez seu perfil de liderança é com carisma, é criando relacionamento. Então, você não vai ter conhecimento técnico, mas você vai conhecer pessoas que têm. E aí você vai ser esse líder que conecta as pessoas e tal. Então, não, meu negócio é conhecimento técnico, eu sou especialista. Então, seu perfil de liderança vai para uma linha aí de especialista, de criar autoridade. Aí você fala, pô, como é que eu vou crescer? Eu preciso começar a produzir artigo, eu preciso então ter títulos, né, para ser reconhecido na comunidade ali de especialista que eu quero entrar, para eu ser... Porque a autoridade é uma parada que eu tenho, o meio que eu quero ser líder valoriza esse tipo de coisa, então eu vou correr atrás disso. Enfim, tô dando um looping aqui, misturando uma série de conceitos para quem não entende, né, não leu nada sobre liderança, talvez possa ter sido confuso. Minha indicação é, faça algum teste de liderança primeiro, procure aí o MBTI, o próprio Profiler da Solids, que não é um teste caro de fazer, para você ir conhecendo dessas suas habilidades pessoais
E você vê, inclusive, se está adequado ao meio que você está convivendo. No perfil da Solids é muito legal, porque às vezes aparece o meu, às vezes aparece mais o executor e mais o comunicador. E houve períodos na minha vida em que eu estava precisando do analista. E estava super largado, entendeu? E aí eu precisei correr atrás, desenvolver. Então, minha dica é essa. Aproveita o que está disponível na internet para saber o que pode ser seu perfil de liderança. Faça o SWOT, que ajuda a clarear bastante. A gente menospreza muito as nossas próprias habilidades e às vezes a gente tem várias forças que a gente podia estar aproveitando melhor. E às vezes a gente ignora também as fraquezas, né, para os que têm excesso de confiança. E aí é importante tocar nessas feridas também para poder corrigir, melhorar e potencializar, lógico, as forças. Eu quero fazer uma coisa, mas só vou fazer isso se o Lucas deixar. Porque eu tô com uma coisa no meu celular que eu quero muito pegar pra falar, só que tá no meu celular, que é o microfone dessa gravação também. Se eu arrastar e ficar muito... Eu vou devolver, só tá no meu celular. Mas vai ser rapidinho. Eu vou deixar ele mais ou menos aqui. Você corta essa parte ou não? Não, vamos ver como é que vai ser aqui. Já deu mudança na captação, porque tá perto. Já tá perto aqui de mim. O pessoal tá me escutando bem de pertinho aqui. Ó, mas tá aqui na minha galeria. E eu vou pegar uma coisa muito boa que eu guardei. Porque... Eu não vou falar isso agora não, vou esperar voltar pra lá. Manuela, acho que eu vou te mandar no seu zap, se pá. E aí você fala que... Porque isso aqui é muito massa. Vou aproveitar e pegar um pouquinho. Já que é cortou. Já cortou também. Eu faço um negocinho interessante. Vai dar bom. O Lucão manda muito nesses trem. Cadê esse trem que eu tenho certeza que... Vai valer a pena, a gente espera. Não, vai ter que valer. Ô, bolinho. Bolinho. Renegado. Pãozinho? Queijo? Cadê, trem? Tô evitando. Achei! Calma. Raio de maçã nesse bolo. Isso vai dar uma boa tela preta. Ou... Musa fitness de mascarada. Você tava treinando de manhã e de tarde mandando ver no pão de queijo. Você me mandou? Não mandei, mas eu vou deixar aqui e eu vou ler isso aqui. Desse jeitinho, pode ser? Mas é o seguinte, já voltou então. Falei isso aqui. Tá. Boa. A visão tá boa. Mas calma, vocês vão entender. Uma das séries que mais me impactou na minha vida... Eu posso sentar agora pra falar isso, vou levantar daqui a pouquinho. Mas uma das séries que mais me impactou, acho que eu falei muito disso com você no programa, foi a série do Michael Jordan. Que isso, sei lá, me dá um gatilho de liderança e de inspiração muito forte. Já falei aqui em outros episódios como é que eu gosto dele. E tem um episódio em si que tem um trecho dele falando sobre como é que era ele ser líder dentro da quadra. E isso me impactou muito. E eu acho que aqui no escritório a gente exerce muito nossas habilidades de liderança. E sempre que, assim, me dá algum tipo de recaída, eu tô meio desmotivado, eu venho nesse trecho. Eu venho tanto nesse trecho que eu printei, só que aí o que acontece? A Netflix tem uma parada que quando você printa, ele deixa a tela preta. Então, pegou só a legenda, por isso que tá pequenininho desse jeito. Entendi. Então eu vou ler pra vocês esse trecho. Juro que... O pessoal não gosta quando eu leio coisa aqui, Marcelo. O pessoal não gosta disso. Mas vai valer a pena. Mas o bom de ser dono do podcast é isso, né? É isso. Vocês podem fazer o que vocês querem. Olha só. Vencer tem um preço. A liderança tem um preço. Pressionei pessoas quando elas não queriam. Desafiei pessoas quando elas não queriam. Ganhei esse direito porque os colegas que vêm depois de mim não sofreram as coisas que eu sofri. Dentro do time, você segue o padrão do meu jogo. E eu não ia aceitar menos do que isso. Isso significa que eu ia pegar no seu pé? Se falar com os meus colegas, verá que Michael Jordan nunca lhes pediu algo que ele mesmo não fizesse. Ele falou um palavrão aqui, eu não vou repetir. Quando virem isso, vão pensar, ele não era bacana. Pode ter sido um tirano. Você que acha, pois nunca ganhou nada. Queria vencer, mas queria que eles vencessem, participassem. Não preciso fazer isso. Só estou fazendo porque eu sou assim. É como eu jogo. Era a minha mentalidade. Se não quiser jogar assim, não jogue. Pá. É isso. Muito bom. E acho que dá pra pegar um pouquinho da mentalidade do que era Michael Jordan dentro da quadra. E uma coisa que tá escrita aqui na minha camisa, que eu gosto de levar no meu peito aqui, que eu acho que
Isso é providencial, e confesso que eu não pensei em usar essa camisa hoje por causa do tema, eu Mas prometo. isso é urgente, viu, pra muita É muito gente. importante. E acho que quando a gente fala do chefe, do líder, quando a gente tem um chefe que não é líder, provavelmente ele não tem esse tipo de atitude e esse princípio de skin in the game, que é ter a pele em risco, que é algo tão importante, que é uma coisa que o Michael falou aqui, que ele falou o seguinte: se eu pedisse alguma coisa para os meus colegas, eles vão ter certeza que o que eu tô pedindo eu faria com 2 vezes mais de entrega. E acho que isso é importante. Total. Porque se você tem um chefe, por exemplo, que tá te mandando fazer uma coisa, e você tem plena convicção de que ele não faria isso, qual tipo de incentivo que você tem? E acho que a liderança pelo exemplo Total. é uma das maiores referências que a gente pode ter aqui para inspirar, para levar. Eu falei muito do líder inspiracional, que acho que é o perfil do Jordan, que ele levava esse peso, usava isso para cobrar, para puxar o time para cima. E particularmente acho que eu me identifico um pouco com esse perfil de liderança. Gosto de levar ele. E acho que isso aqui é uma preciosidade que a gente tem de tentar entender como é que é a cabeça de um líder tão Legal. intenso como o dele. Isso é cultura da excelência 100%. E acho que uma coisa que é legal de observar é que ele estava numa posição de liderança mesmo sem ser chefe. Porque ele era par de todo mundo que Ele estava não ali era na o quadra. técnico. Ele não era o técnico. Parte de um time. Então, como é que você lidera os seus iguais, os seus pares, né? E aí é super legal porque nessas horas a liderança pelo exemplo, estrito senso, né? Eu faria, ou eu tô fazendo, eu tô chegando antes que todo mundo, tô ficando até mais tarde, os meus arremessos são os melhores, eu treino mais que todo mundo, isso arrasta demais. Mas como é que esse técnico, talvez, lideraria pelo exemplo, se não é a posição dele tá na quadra? E aí é isso que eu falo quando eu falo que liderança não é habilidade, ele não precisa arremessar bem, senão a gente só teria técnicos que foram ex-jogadores, né? Ele não precisa arremessar bem para ele ser um bom técnico, porque senão a gente ia estar fadado a, né, as pessoas ali que só que tiveram o lugar de fala de poder ser técnico de alguma coisa ou ser chefe de alguém. Mas é porque você pode liderar pelo exemplo o dia que você entende que liderança é mindset. Então, é mindset, é postura, é estado de espírito. Então, no ambiente que esse técnico está inserido, no tipo de atitude ali, todo mundo tem um horário para chegar. Ele chega na hora, ele chega antes. Nas entregas que ele tem para um superior dele, ele está fazendo também com excelência. Ele está dando sangue até o final, ele dá raça. Ele é um cara que demonstra brilho no olho. Como é que ele vai exigir que a gente seja apaixonado pelo time se ele mesmo não é? Se na hora vaga dele ele tá torcendo para outro time, né? Se na hora que precisa de pegar na mão de alguém que ele não pegou. Então, eu acho que a liderança pelo exemplo, ela não precisa ser exatamente das mesmas Pegar coisas. a bola e fazer a cesta. Mas as posturas são as mesmas. Por isso que eu falo que liderança é mindset, e você pode exercer independente do cargo que você ocupa, da posição que você tá, porque você pode exercer liderança na sua casa. E a gente falou disso no curso, é acordar e arrumar a cama, galera. E aí você tá o JJ aqui, né? 1-0 pra mim. Acordou antes do despertador, se você não... Você quer fazer dieta, você não consegue ganhar da batata frita, você quer ganhar de quem? Sim, se você acordou de manhã, não consegue ganhar do despertador, você quer ganhar de quem? E aí você não precisa virar o despertador. Você só precisa seguir ali a função, né? Liderar pelo exemplo, fazendo essas pequenas coisas. Como é que você quer exigir do seu irmão, você quer exigir do seu filho se você não arruma sua cama? Se a vida inteira você for um pai ou uma mãe que nunca lavou uma louça, você quer que seu filho lava? O exemplo que ele teve não foi esse, né? Ou então, mãe, você quer que eu arrume meus brinquedos, mas seu guarda-roupa tá todo desarrumado. Criança fala essas coisas, eles aprendem. E aí, era só pra desmistificar um pouco de que skin in the game não necessariamente você precisa estar fazendo a mesma coisa. E aí eu vou dar um exemplo aqui do da Cunha, né? Que foi meu chefe. E aí eu vi ele colocar o dele na reta mesmo, que eu acho que é a tradução pro brasileiro, né? Não é nem pro português, é pro brasileiro, de skin in the game, que eu falei, cara, se ele tá disposto a votar contra um aumento de policial militar, que foi o que ele fez quando eu tava lá na Assembleia, com a galeria lotada de gente do sistema prisional, de polícia militar ameaçando ele, se esse cara tá disposto a perder o mandato, ou porque alguém podia botar ele no conselho de ética, ou porque ele fez um discurso, ou porque ele perdeu o voto, se ele tá disposto a perder o mandato dele para poder manter esse princípio e esse valor, eu tenho que dar tudo de mim para esse mandato dar certo. Esse mandato não pode dar errado por algo que eu não fiz.
E aí é o porquê? Porque eu tinha o mesmo mindset de excelência, de trabalho, de execução, de protagonismo, de tudo, de legado, de integridade. Então, é olhar para sua realidade, olhar para esses valores e reproduzir dentro do que você está, dentro da sua realidade, e olhar para sua liderança e ver se ela está fazendo o mesmo também no que cabe a ela ali de execução, né? E acho que só para caminhar para o final aqui, você falou que achei super legal, porque eu adoro esse mote do Bernardinho, que é um outro exemplo de liderança super fera que a gente tem aqui no Brasil. E o Léo falou assim, eu gosto de escutar tal coisa quando eu tô um pouco para baixo, tô desmotivado. E o Bernardinho sempre fala, acho que 100% das palestras dele que eu fui, ele fala isso, que a galera da seleção brasileira não ia treinar no dia seguinte de uma derrota porque tava motivado. Ninguém acorda todo dia para fazer exercício, para ir trabalhar. Se você esperar a motivação... Porque tá motivado. Você faz isso porque você é disciplinado. Porque você tem cultura de excelência, porque você tem resiliência, né? E é mais importante do que render 90% num dia, é render 1% todo dia. E por isso que não dá para estabelecer metas de 90% todos os dias, porque você não vai conseguir. Então, coloca o mínimo para não ser medíocre e o máximo para ser desafiador. Então, acho que é assim que a gente estabelece metas pra gente poder melhorar e pra gente desenvolver também como... Pra tudo, né? Pra projeto, como pessoa. Não começa tentando ler um livro, porque às vezes você vai cansar. Você lê o primeiro, você não vai ler o resto do ano. Começa assim, 2 páginas, é 0 desafiador. Isso é o que eu leio de notícia no Instagram. Mas será que 15 já é o máximo que você consegue no dia, sem ser algo que você vai abandonar depois, que você vai cansar? Então é 15, beleza. Então vamos manter 15 todo dia, porque... Não parece nem tão pouco, não é uma meta medíocre, mas também não é um negócio inalcançável, que se eu fizer um dia eu vou ter que parar de trabalhar. Para eu ler um livro no dia eu não vou trabalhar, não vou fazer exercício, eu vou ter que dormir menos. Não, essa meta não é sustentável. E é daí que nasce a disciplina, né? Que se você dá conta de fazer, se é um negócio que você consegue ir acostumando, no médio e longo prazo você vai atingir aquele objetivo, porque você teve disciplina, você foi resiliente. Então, pelo menos é assim que eu determino as minhas metas na minha vida. Enfim, a gente não acerta tudo, não tem resultado perfeito. Falei de várias fraquezas minhas aqui no podcast, tem vergonha nenhuma disso, mas no saldo, tá funcionando. Então, acho que é o que importa no fim do dia, né? Caraca, que aula. Para, gente. Eu ia até finalizar com qual insight que você quer deixar para os nossos ouvintes. Não, mas eu já me antecipei. Já teve não tanto teve insight nem aí. fazer essa pergunta. Já me antecipei. Sensacional. Exatamente. Eu acho que essa é uma boa pergunta pra gente fazer no final de todos. Meu único arrependimento foi não ter chamado a Marcela para participar do nosso 5º episódio da primeira temporada, que o tema foi Seu Mindset dá Asas. Nossa, E a gente conversou sobre essas diversas personalidades. Michael Jordan, inclusive, que o Léo acabou de citar, Kobe Bryant, diversas personalidades aí. Mas que são, liderança, esporte tem exatamente, muito disso, né? Exatamente, não só no esporte, mas a gente conseguiu trazer muito essa ideia de disciplina antes de motivação. Um negócio muito interessante perceber também que no começo de todo projeto, todo mundo tem motivação, né? Lógico. Todo mundo fala, vou na academia. Vou na academia, os 15 primeiros dias são... E esse é um exemplo skin in the game, seu? E acho que é muito legal, porque depois que vira um hábito, é muito fácil da gente deixar a peteca cair e se tornar algo que ficou fácil. E aí você vai voltar pro medíocre de novo. Marcelo, mas você quer tirar meu casco, minha vida inteira, eu não vou ter um momento de coisa medíocre? Claro que tem, gente. Vai ter uma época que você só vai na academia pra você ter saúde. Você não tá buscando objetivo nenhum, não quero emagrecer, não quero nada, não quero gastar energia pra não ficar estressado. Vai ter uma época que seu emprego vai estar mais estável mesmo, que você vai estar fazendo um mestrado, é um negócio que te exige mais. É claro que tem fases, mas existe um negócio que é um conceito que a gente também trabalha na Fundação Estudar, que é o de prática deliberada. Que não existe talento, existe esforço e trabalho duro. Por isso que aqui tá tatuado nada resiste ao trabalho, porque eu olho pra isso aqui nos dias difíceis e lembro que eu não nasci talentosa, ninguém nasce, que quem chegou lá era tão medíocre quanto eu quando começou. Legal. E aí a prática deliberada é o quê? Não adianta você ter 10 mil horas na academia, indo todo dia, seguindo o nosso exemplo aqui, ou só fazendo as coisas todos os dias iguais. A prática deliberada é quando você faz e recebe feedback. Faz e recebe feedback. Faz e recebe feedback pra você melhorar. Então, na próxima vez que você for fazer, você vai estar fazendo melhor e melhor e melhor. E aí você vai conseguindo performar melhor no médio e longo prazo. Não precisa ser, igual eu falei, pra tudo na vida. Mas,
a primeira pós-graduação que você fez, quer dizer, talvez a última prova do semestre tem que ser melhor do que a primeira que você fez daquela matéria, né? Sim. Porque você fez a atividade, recebeu Tem que ter feedback, evolução. aprendeu. Uhum. Então a ideia da prática deliberada é talvez o passo 2, depois que aquilo ali já virou um hábito, já é disciplina, pra você não se deixar cair no... Falar, nossa, mas tem 10 anos que eu jogo tênis, não melhorei. Claro, cara, você tá jogando com o mesmo amigo que você jogou, vocês nunca procuraram um professor, não viram vocês como é que vocês estão jogando, não foram um fisioterapeuta pra entender porque que o ombro tá doendo. Vocês estão fazendo as mesmas coisas e não ter os mesmos resultados. Pra poder ter resultado diferente, a lógica é essa da prática deliberada e horas e horas. E aí ele fala, né, pra você ser especialista tem que ter 10 mil horas em alguma coisa. E acho que a única coisa que eu tenho 10 mil horas é dormir na minha vida. Então a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Legal demais. Que sensacional. E Marcelo, onde é que o pessoal te encontra? Bom, hora do jabá, né? Então, Jabá. gente, vamos lá. Marcela Trópia em tudo. @Marcela Trópia no Instagram, @Marcela Trópia no Twitter. Site também Marcela Trópia. Então, e o nosso WhatsApp, se quiser alguma coisa do mandato, quiser mandar alguma demanda também, tá lá no nosso Instagram, é só ser direcionado pelo API, que a gente também tá aqui como vereadora, né, para atender os cidadãos de Belo Horizonte. Então, é isso, gente. Pra Legal quem perdeu demais. o projeto de liderança, que já deve ter fechou a turma. Já fechou, começamos Vão ter mais? em abril. Vão ter mais, a gente vai, não sei quando que nós vamos abrir a inscrição, porque tá começando. Gente, eu tive palestra com o Bernardinho, você não vai perder essa oportunidade. Além de uma aula quase toda semana aqui com essa professora incrível. Então o projeto foi transformador pra mim, foi legal demais. Eu aprendi muito, conheci muita gente fera. Show. E deu oportunidade de a gente estar aqui conversando sobre isso. Então, se você é um jovem de até 26 anos, 16 a 25 anos, acompanha lá no 25 Instagram, anos. que em algum momento a gente vai divulgar o programa de liderança. Não deixe de participar. Legal demais. muito obrigado, pessoal. Até o nosso... Queria te agradecer demais pela presença, pelo episódio recheado de insights, Marcelo. Valeu! Muito obrigada. Acho que a gente iniciou a segunda temporada, não sei se esse vai ser o primeiro, né? Mas, assim, com pé na porta, Chave de ouro. sabe? Estrelado. Isso aí, gente. Segura. Obrigada. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.